curta, comente e compartilhe. De rigor, com obtenção de 257 assinaturas para que se possa apresentar e discutir uma PEC, um projeto de emenda constitucional, se ela vier a ser aprovado pelo Congresso Nacional, muitos estão dizendo que o Supremo iria impedir. Pela Constituição, o Supremo não pode fazer nada. Eu vou ler quais são as hipóteses em que o Supremo pode impedir uma emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. Parágrafo 4º do artigo 60 tem a seguinte redação: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Uma emenda que quisesse eliminar a federação não poderia ser aprovada. A separação de poderes, um poder invadir a competência do outro. Os direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e periódico. São as únicas 4 hipóteses em que uma emenda constitucional que tendesse a abolir essas 4 hipóteses, o Supremo teria que declarar inconstitucional. Qualquer outra emenda pode ser feita na Constituição. Não há cláusula pétrea para qualquer outra emenda. Uma anistia, se for feita pelo Congresso, preserva-se a separação de poderes, porque é o Congresso que está afeado. É evidente, o Supremo certamente respeitará, até porque quem tem o poder de legislar não é o Supremo, é o Congresso Nacional. E para apresentar uma PEC já há assinaturas suficientes. O presidente da Câmara tem que encaminhar o mínimo de assinaturas para apresentar, que é 257, segundo o que eu li na sexta-feira. O que vale dizer, apresentada a anistia, vai se discutir se consegue ou não os 308 votos e depois uns 60% também no Senado Federal. No meu ver, se nós tivermos a anistia, nós teremos a pacificação nacional. Deixará o país de ser alimentado pelo ódio. Os poderes voltarão a ser harmônicos e independentes, sem um invadir a competência do outro. Nós teremos o Poder Judiciário voltando a ser o que era na época de Moreira Alves e Oscar Correia, que os ministros são competentes, bons juristas, mas não têm poder político. Isso pertence aos representantes do povo, que, segundo o artigo 1º, só podem ser os do Legislativo e do Executivo. Então, a meu ver, a esta altura, que eles estão alegando, não adianta, porque se for o Supremo, ele é o guardião da Constituição, ele vai respeitar o artigo 60, parágrafo 4, até pela qualidade dos ministros que aí estão. Essa é a razão pela qual eu entendo que anistia, em primeiro lugar, de pessoas que estavam armadas de estilingue. Não é que o golpe de Estado com estilingue. Fizeram uma depredação, uma baderna. Como o PT e o MST fizeram no governo do Michel Temer, ele perdoou a todos. Como em Aragaças, Jacareacanga, militares da FAB fizeram contra o Juscelino, ele anistiou a todos. Há uma tradição de anistia nesse país que mostra a grandiosidade, a grandeza daqueles que governam. A meu ver, se for aprovada a anistia, eu acho que, em primeiro lugar, os poderes voltam a ser harmônicos e independentes. Não haverá mais essa tensão entre os poderes. Nós teremos a pacificação nacional e voltaremos a poder, num momento de turbulência mundial, a pensar num Brasil grande, um Brasil que possa navegar nas águas turbulentas da atualidade, onde efetivamente as próprias
grandes nações estão em dificuldades de encontrar um denominador comum, o Brasil poderia aproveitar oportunidades que surgirão quando as tarifas atingirem grandes concorrentes nossos e nós não tivermos uma tarifa nesses que estão importando dos nossos concorrentes. Precisamos da pacificação para o Brasil crescer. Vai ser bom para todos, vai ser bom para o governo federal, vai ser bom para os governos estaduais, vai ser bom para o Supremo, que não viverá nessa permanente tensão. A imagem do Supremo no exterior, não haverá essa queda de credibilidade do próprio Supremo, que tem ocorrido em todas as pesquisas que têm sido feitas, que são grandes juristas e merecem o respeito da nação. Por essa razão, eu entendo que a grande pacificação nacional começaria se nós tivéssemos a anistia e fosse respeitada por todos. E caso contrário, teremos a violação da Constituição. O pior seria se ela viesse por parte de quem teria que ser guardião da Constituição, algo que eu não creio, porque eu sei perfeitamente da qualidade dos ministros da Suprema Corte. Tenho esperança que seja aprovada e que o Brasil entre agora numa rota de pacificação e de crescimento, e não de grupos que se alimentam do ódio para se manter no poder. E não se esqueça, se inscreva no canal. Faça o meu dia.